nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Continuação da leitura meditada do Livro do Céu, volume 1, trecho 34. Pela primeira vez, a alma sai do corpo, irresistivelmente atraída por Jesus, num sofrimento que, nesse estado, ele comunica à alma. Agora, enquanto via Jesus com um aspecto já descrito, de sua boca me enviou um sopro que me investia toda a alma, e me parecia que Jesus me atraísse com aquele hálito, e comecei a sentir que a alma saía do corpo. Sentia-me realmente sair de todas as partes, da cabeça, das mãos e até dos pés, sendo esta a primeira vez que me sucedia. E dentro de mim comecei a dizer: agora morro, o Senhor veio para me levar. Então foi a primeira vez que a Luísa saiu do corpo aqui, né? A primeira vez que ali Jesus, né, atraiu ela com o seu sopro, com o seu hálito, atraiu a alma dela até ele, né? Mas é a primeira vez que ela saía do corpo, né? Que Jesus faz isso com ela. Então ela achou que estava morrendo, né? Que agora morro, né? Agora eu vou ver meu Senhor vai me levar para o céu. Mas ali não, né? Aí ia levar ela, né? Para fazer os giros, para mostrar a ela, né? Geralmente quando ele chama ela é para conversar com ela, desabafar, para mostrar como é que tá as situações no mundo, né? Levar ela para mostrar o que as criaturas estão fazendo, para levar ela para o céu, então, para fazer os passeios com Jesus, né? Quando me vi fora do corpo, a alma teve a mesma sensação do corpo, com esta diferença, que o corpo contém carne, nervos e ossos. A alma não, é um corpo de luz. Portanto, senti um temor. Mas Jesus continuava a enviar-me este alento e me dizia: se te causa tanta dor estares privada de mim, agora vem junto comigo, porque quero consolar-te. E Jesus tomou seu vôo e eu tomei o meu junto com ele. Giramos por toda a abóbada do céu. Oh, como era bonito passear junto com Jesus. Agora apoiava a cabeça sobre seu ombro e com um braço atrás de suas costas e com a outra mão em sua mão. Agora Jesus se apoiava em mim. Quando chegávamos a certos lugares onde a iniquidade mais abundava, oh, quanto sofria meu bom Jesus! Eu via com mais clareza os sofrimentos de seu coração adorável. Via-o quase desmaiar e lhe dizia: apoia-te em mim e faz-me partícipe de tuas penas, pois não resiste minha alma ao ver-te sofrer tanto. E Jesus me dizia: amada minha, ajuda-me que não posso mais. Então assim, né, aqui com o Luiz essa experiência, né, ele atraía a alma dela, né, e a alma dela saía do corpo. Mas assim, trazendo para a nossa vida, né, para nós, Jesus também faz isso conosco, mas de que maneira? Né? Ele não vai né, tirar a nossa alma do corpo como fazem com Luísa, né? Mas ele nos atrai até ele através das situações do dia a dia. Né? Geralmente o que é que Jesus faz quando ele quer comunicar, quando ele quer desabafar, quando ele quer comunicar a sua dor, aqui como ele fez com Luísa, ele faz com a gente da seguinte maneira. Geralmente ele faz a gente ver vídeos, notícias, né? Geralmente chega assim, vídeos recomendados do YouTube, né? De situações que estão acontecendo, realidades na vida das pessoas, né? Então, ele traz, né? E é a forma que ele usa, o meio que ele usa para desabafar, para comunicar a sua dor. Então, para que ele faz isso, né? Simplesmente por falar, só para a gente ver assim? Não. É a mesma coisa aqui com Luísa, né? Para
reparar, porque ele já não aguenta mais. Então, ele mostra a iniquidade do mundo, ele mostra, né, a situação em que as almas se encontram. Né? Ele vem realmente comunicar a sua dor para pedir, né, ali reparação, né, companhia. Então ele vem atrás de companhia, né, porque as criaturas estão na vida delas, né, sem se importar com Deus, sem se importar com as suas próprias almas, né, e ele então vai atrás daquela, né, que dá toda a atenção a ele, né, então ele vai buscar repouso, né, descanso, onde desabafar, companhia, onde quem, né, ele sabe que ele vai ter o retorno que ele espera, a atenção, o amor, a correspondência, né? Então, para ele comunicar isso, ele não faz como o que faz com a gente. Então, né, na prática, o que ele faz com a gente é isso. Ele nos leva a dar esses dias com ele através disso, né? De vídeos, através de notícias que a gente assiste, jornais, né? Então, ele vai trazendo, até filme, ele usa cenas de filme para falar, né? Mas geralmente é notícias, né? Vídeos aí, geralmente no YouTube, né? Esses vídeos, sim, que aparece aqui recomendado pra gente, né? Então, é desse jeito que ele usa esses meios, né? Mas ele também faz a mesma coisa com a gente, né? Mesma coisa. E enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e derramava uma amargura tal. Então, exatamente, quando a gente vê os vídeos, ele faz exatamente isso conosco, né? Justamente é para derramar essa amargura, fazer companhia nele na dor, sentir a dor que ele está sentindo, né? Sentir a dor por aquelas almas que não sente dor nem culpa pelo mal que faz, pelos pecados que está fazendo, pela ofensa que está fazendo em direção a Deus. Então, diante daquele vídeo que a gente vê, ele derrama essa amargura. É o meio dele derramar a amargura na nossa alma, em nós, né? Da gente participar da dor dele. Né? Então a gente fica realmente amargurado, dolorido quando a gente vê os vídeos, né? É exatamente isso, ele quer que a gente faça companhia a ele, a sua dor, né? E que a gente dê um descanso, repouso a ele, como ele está dizendo aqui, me ajude que eu já não posso mais suportar, né? Então ele já não aguenta mais. Então ele derrama na nossa alma essas amarguras, né? E faz a gente participar para que ele tenha um descanso, né? Então a gente sofre, vamos dizer assim, no lugar dele, dá um descanso e um repouso para Deus na alma e a gente se coloca ali como sentinela, né? E dá esse descanso para Deus, né? Então é bem interessante, né? É muito incrível. Senti entrar como tantas facas, pontas, flechas que me trespassavam de lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, participava estes sofrimentos ao corpo. Então, é exatamente assim que acontece. Então, geralmente, né, o corpo participa, né, dessa dor, né, que a gente sofre na alma, o corpo tá ligado, então o corpo vai participar. Então, às vezes a gente vai sentir uma dor de cabeça, né, quando Jesus mostra os pensamentos das criaturas, né, fazer a gente participar. E aí, geralmente, o que a gente sente? O corpo sente uma dor de cabeça muito forte. Então, geralmente, a gente vai sentir, o corpo vai participar, né? Em todos os meus membros se formava uma dor atroz. E voltando a alma ao corpo, participava estes sofrimentos ao corpo. Quem pode dizer as penas? Só o próprio Jesus era testemunha, porque os outros não podiam mitigar minhas penas estando naquele estado de perda dos sentidos. E esperando quando convinha ao confessor, porque também com a obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar. Quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos, e não me restava mais que dar o último suspiro. Oh, quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava de seu coração, e ó, como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertia um licor docíssimo, e assim se anuviaram as penas. Então, anuviaram, né? Diminuiu as penas, né? Trecho 35.
participação que Jesus faz Luísa na sua indizível amargura e dores pelos diversos tipos de pecados como é ofendido. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele girando, se eram pecados de blasfêmias contra a caridade e outros, vertia esse amargo e venenoso. Se eram pecados de desonestidade, derramava uma coisa de podridão mal cheirosa. E quando voltava a mim mesma, sentia tão bem aquela pestilência, e era tanto fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento. Que momento desafiador você descreve? É compreensível. Perdão aqui que saiu o áudio aqui do meu tablet aqui do Gemini. Pesquisou o que eu tava lendo. Enfim, vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde foi que eu parei. E era tanto fedor que me revolvia o estômago e me sentia desfalecer. E às vezes, tomando o alimento, quando devolvia, sentia que saía da minha boca aquela podridão misturada com o alimento. Então, olha só, né? A gravidade do pecado. Forte, né? Muito forte. É como eu estava falando no trecho anterior, né? Então, Jesus faz a gente participar mesmo das suas dores, né? Então, a gente fica mesmo amargurado, né? A gente mesmo sofre tanto na alma como no corpo, né? Então, realmente, a gente fica nauseado, né? Quando a gente vê o vídeo, a gente realmente fica com aquela ânsia mesmo de vomitar, né? A gente fica com náusea, né? Fica com ânsia. Tudo isso a gente sente também. Tudo isso. Às vezes, então, levava-me às igrejas. E também ali, o meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal a seu coração aquelas obras. Santas sim, mas descuidadamente feitas. Aquelas orações vazias de espírito interior. Então, assim, o que mais amargura o coração de Deus, o que mais fere, o que mais entristece, é aqueles que são seus, que estão dentro da igreja e não vivem, né, de acordo. Mesmo nas atitudes mais santas, né? Porque a pessoa pensa assim, o que vale é a atitude exterior. Deus está vendo que eu estou aqui rezando, então, né? Ele está se alegrando comigo, mas exteriormente você está toda piedosa rezando, mas interiormente você está na presença dele. Então ele vai prestar atenção e olhar para o seu interior. Então, tipo aqui, as orações vazias de espírito interior. Então, uma pessoa vazia, indiferente em direção a Deus. Então, tá aqui rezando lá, tá lá na igreja rezando o terço. Rezando Ave Maria, mas a cabeça tá, né, afundada nos problemas, né, de casa, problema com o marido, pensando no trabalho, né? Tá rezando ali, mas pensando em outras coisas e ali o espírito não está na presença de Deus. Então a alma está totalmente desligada de Deus. Então isso fere o coração dele, né? Exteriormente a gente parece que está tudo bem, né? A gente olhando, né? Mas interiormente, né? A maioria das pessoas estão ali distante. Realmente não está ali em Deus, né? Concentrada em Deus, ali por Deus, mas está ali porque está cheia de problemas, né? Com a cabeça fundada nos problemas, não olha para Deus, tá com a cabeça distante, só o corpo tá ali, mas a alma tá bem longe, bem longe. E quando tá ali, né, tá ali para pedir as coisas para ele, mas não está ali por amor a ele. Então, tudo isso fere o coração dele. Dói muito mais daqueles que estão distantes, aqueles que estão no mundo. A gente acha que o que mais ofende a Deus e mais fere o coração de Deus é aqueles que estão no mundo. Não. O que mais fere e dói é aqueles que estão próximo a ele, é o que mais machuca. Porque aqueles que deveriam dar o exemplo, né? Aqueles que deveriam realmente corresponder a ele, mas não correspondem. Então, é por isso que ele fala que muito é dado, muito será cobrado, né? Aquela piedade fingida, tá vendo? É o que mais fere, meu Deus. A hipocrisia, o fingimento, a falsidade, a mentira. Ele tem horror a isso. E a pessoa acha que tá enganando a Deus, né?
acha que está enganando. Pode enganar as pessoas, mas a Deus não engana, porque Ele penetra no coração, Ele vê o interior, a alma, o coração, né? Daquela pessoa que está aparentemente piedosa e não vai levar em consideração sua atitude piedosa. Claro que o corpo participa, né? Tem que ter atos piedosos, mas verdadeiros. Um ato piedoso, puro e verdadeiro, né? De participação do que está acontecendo no interior da alma, não uma coisa fingida, né? Parecia que mais bem insultava a Jesus em vez de lhe darem honra. Assim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas, então ele nem dá conta. Nem chama a atenção dele, nem olha. Nem olha. Oh, quantas vezes se lamentava, dizendo: filha, também há gente que se diz devota. Olha quantas ofensas me fazem, mesmo nos lugares mais santos, ao receber, inclusive, os sacramentos. Então, as indiferenças em direção aos sacramentos. A confissão, né? Vai ali já pensando que, né, pode cair em pecado, naquele mesmo pecado que ela está confessando. Não vai ali muito confiante, né? Vai ali preocupada consigo mesma, e não porque ela vai estar confessando ali, não porque ofendeu a Deus, que ela tem essa consciência de ofender, né, ao seu Deus. Não, mas ela está ali por causa dessa culpa que ela está sentindo em si mesma, né? Então, vai receber Jesus ali indevidamente, né? O que a gente mais vê hoje em dia é essa indiferença em direção à Eucaristia, a falta de respeito e de amor para Jesus sacramentado, e as pessoas vão receber indevidamente, em pecado mortal, em situação irregular, né? E acha que está tudo bem. Em vez de saírem purificados, estão achando assim, eu vou, porque tem essa ideia, né? Jesus veio para os pecadores, então o certo, eu já escutei até de padre isso, tenho que comungar, mesmo que eu esteja em situação irregular, né? Mesmo que eu esteja ali, um exemplo, né? Num relacionamento homoafetivo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Aí vai lá e vai receber a comunhão. Vive com a pessoa, mora com aquele outro cara e tá lá na fila da comunhão para receber. Eu já vi isso, né? Eu já vi, né? Casal homoafetivos em cima do altar recebendo a comunhão. Subindo no altar. Recebendo diretamente do padre. Então, assim, acha que aquilo vai purificar, mas não vai. Está recebendo indevidamente. Então, em vez de purificar, vai sair ainda mais lameado. Aquilo que era para salvar, né, para purificar, para derramar graça, pode estar, como Jesus fala, né, comungando a sua própria condenação. Então, isso é muito sério e as pessoas não levam a sério. Para você ver, tá vendo a indiferença que é em direção a Deus? Já recebe os sacramentos assim, né, como qualquer coisa, né? Assim, quanta pena dava a Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, é o que a gente mais vê. Sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume, e alguns dá horror dizer por fins de interesse. Olha só que sério, né? Não tem nenhum amor por Deus, né? Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas tão dolorosas. Então é isso que mais machuca, mais fere. Se engana quem acha que é quem tá no mundo é que mais fere o coração dele. Não. Quem tá no mundo é uma escolha que eles fizeram. Ele escolheu estar no mundo, né? No mundo lá, distante de Deus, né? Mas vamos dizer, a gente que tá dentro da igreja, que é cristão, que se batizou, que vai para a igreja, né? Tá lá na igreja, reza o rosário e ainda assim vive uma vida assim diferente em direção a Deus, então é isso que vai ferir mais a ele. É isso que vai mais ferir. Quantas vezes, enquanto os sacerdotes celebravam o sacrossanto mistério, Jesus era obrigado a descer, porque pelo poder sacerdotal era chamada as mãos do sacerdote. E se viam aquelas mãos que gotejavam podridão. Imagina, gente. Jesus ali nas mãos, né, de um sacerdote que não tá nem aí para Deus, né?
que ela via que um sacerdote cheio de interesses, de pecados, mãos enlameadas de pecado. E Jesus era obrigado a descer naquelas mãos. Imagina só. Pelo poder sacerdotal, ele descia. Imagina a situação de Jesus. Imagina, né? Ou então estavam manchadas de lama. Ah, como dava compaixão o estado de Jesus, tão santo, tão puro, naquelas mãos que dava horror só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir, mas era obrigado a permanecer naquelas mãos. Então isso não só acontece nas mãos do sacerdote, mas também, né, na alma, quando as pessoas recebem sacrilegamente, indevidamente. Jesus fica desse jeito, querendo fugir da alma. Né? E ele fica muito triste com isso, porque ele quer derramar as graças e os bens quando a pessoa comunga, recebe a ele, né? Ele quer ter aquele momento de união com a alma, né? De abençoar a alma, derramar a graça, ter um momento ali de comunicação, né? Mas aí ele não pode fazer isso, porque está tão desordenado e cheio de podridão na alma, que a vontade dele é sair correndo. E ele não pode nem deixar suas graças por causa da indisposição da alma. Triste, né? Mas era obrigado a permanecer naquelas mãos, até que se consumisse as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes que eu o dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tem paciência, soframos juntos. E enquanto dizia isto, vertia da sua boca na minha. Mas quem pode dizer o que derramava? Parecia um veneno amargo, uma podridão hedionda, misturada com um alimento tão duro, repugnante e nauseante, que às vezes eu não podia engolir. Quem pode dizer os sofrimentos que me produziu esse derramar de Jesus? Se ele mesmo não me tivesse sustentado, certamente teria morrido vítima disso. Todavia, só derramava em mim a mínima parte. O que será de Jesus que contém tanto e tanto? Ó, como é bruto o pecado. Então, tá vendo que o que a gente dá em direção a Deus quando a gente está vivendo indevidamente, né, com pecado, desordenadamente? Olha só, o alimento que a gente dá para Deus. Então, isso aqui que ele estava derramando, Luísa, é o que ele recebe de alimento. Então, ele nos alimenta com sua vida, com sua graça, nos sustentando, com seu amor. E ele recebe de volta o quê? Como alimento, né? Porque o alimento dele é o nosso amor, a nossa correspondência, é o amor, né, correspondido. Então, quando a alma não corresponde ao amor de Deus, em vez de corresponder ao amor de Deus, dá retorno a ele com ofensas e pecados. Então, olha só, o que a gente está dando em direção a Deus, né? Que é por isso que ela está falando aqui, né? Esse licor, né? Esse veneno amargo que ele derramar na boca é o alimento que as almas estão dando para Deus, né? Ofensas e pecados, né? Que tá, meu Deus do céu, imagine só, que deixa Deus nauseado, uma coisa podre que tá dando para Deus, uma mal cheirosa. Que triste, né? Um Deus tão puro, tão santo, tão bom, bondade infinita, receber um alimento estragado, podre, né? Mal cheiroso, né? Que injustiça, né? Que injusto em direção a Deus, né? Que injusto. Ah, Senhor, faz conhecer a todos, a fim de que todos fujam deste monstro tão horrível. Então, o pecado é terrível, terrível. Trecho 36. Participação que Jesus Cristo dá a Luísa em sua inefável doçura, testemunhando cenas muito consoladoras dos santos mistérios da religião. Mas enquanto via estas cenas tão dolorosas, outras vezes fazia-me ver também cenas tão consoladoras e belas, que me raptavam. E estas eram ver os bons e santos sacerdotes que celebravam os sacrossantos mistérios,
Ó Deus, como é alto, grande e sublime seu mistério. Então, é lindo de ver quando uma alma corresponde a Deus. É uma beleza, assim, encantadora que rapta a Deus, né? Um imã que atrai a Deus, né? Como era bonito ver o sacerdote que celebrava a missa, e Jesus transformado nele. Parecia que não o sacerdote, mas que o próprio Jesus celebrava o divino sacrifício. E às vezes fazia desaparecer completamente o sacerdote, e só Jesus celebrava a missa, e eu as escutava. Oh, como era comovedor ver Jesus recitar aquelas orações, fazer toda aquela cerimônia e movimentos que faz o sacerdote. Quem pode dizer o quão consolador para mim ver estas missas junto com Jesus? Quantas graças recebia, quantas luzes, quantas coisas compreendia. Mas como são coisas passadas e não as recordo claramente, por isso o passo em silêncio. Mas enquanto dizia isto, Jesus moveu-se de dentro de mim. Chamou-me e não quer que deixe isto em silêncio. Ah, Senhor, quanta paciência é necessária contigo. Pois bem, te contentarei. Ó, doce amor, direi alguma pequena coisa, mas dar-me tua graça para poder manifestá-lo. Porque por mim não me atreveria a pôr sequer uma palavra sobre os mistérios tão profundos e sublimes. Então, ele quer que a gente conheça, tenha ciência e consciência dos mistérios, né? Que envolve ali a Santa Missa. Porque, como eu falei, as pessoas já vão ali como algo assim, é preceito, é uma coisa assim, chega, entra e sai ali, não presta atenção em nada, e é algo assim, como algo de rotina, né? E as pessoas perderam realmente a consciência e a beleza ali da Santa Missa. Elas não têm consciência. Então, Jesus quer, né, que a gente tenha consciência dos mistérios da Santa Missa. É muito lindo de ver, né, quando uma alma corresponde a Deus, um sacerdote que é todo para Deus. Ali, o que é que acontece, né? Esse mistério lindo que é, né, que é o próprio Jesus que se serve do sacerdote. A gente tem que tomar essa ciência que é o próprio Jesus que celebra ali a Santa Missa. É Ele mesmo, né, que toma a mão dos sacerdotes. Né? Então, é uma dignidade muito grande, né? Ali é a vida de um sacerdote, né? Ali o ministério deles, eles precisam também tomar essa ciência, né? Porque a maioria, infelizmente, né, é totalmente indiferente e só faz ali, né, por fazer, por hábito, costume, ou então por fim de interesse, como ele falou no outro trecho. Então, é muito importante. E ele quer que ela explique nesse mistério do que ela compreendeu da Santa Missa. E vai falar agora aqui no próximo trecho. Trecho 37. A Santa Missa e seus efeitos. Em particular, a ressurreição dos mortos com seus corpos. Agora, enquanto via Jesus, ou sacerdote que celebrava o divino sacrifício, Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento da nossa sacrossanta religião. Assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo. A missa recorda-nos a nossa redenção. Fala-nos detalhadamente das penas que Jesus sofreu por nós. Manifesta-nos também o seu amor imenso que não ficou contente por morrer na cruz, mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia. A missa também nos diz que nossos corpos desfeitos, reduzidos a cinzas pela morte, ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo, a vida imortal e gloriosa. Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos à glória. São mistérios profundos que só os compreenderemos além das estrelas. Mas Jesus no sacramento
faz-nos quase tocar com a mão de vários modos. É, em primeiro lugar, a sua ressurreição. Em segundo, o seu estado de aniquilamento sob aquelas espécies. Mas também é verdade que ele está nelas vivo e verdadeiro. Porém, consumidas essas espécies, sua presença real não existe mais. Depois, consagradas as espécies de novo, Jesus adquire novamente seu estado sacramental. Assim, Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos à glória. E assim como Jesus, cessando seu estado sacramental, reside no seio de Deus, seu Pai. Assim nós, cessando nossa vida, nossas almas farão sua morada no céu, no seio de Deus, e nossos corpos ficarão consumidos. Dessa forma, se pode dizer que não existem mais. Mas depois, por um prodígio da onipotência de Deus, nossos corpos adquirirão nova vida. E unindo-se à alma, irão juntos gozar a bem-aventurança eterna. Pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano que não só a alma, mas também o corpo deve deleitar-se em contentamentos eternos. A mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol. O que acontece? O sol, com sua imensa luz, absorve as estrelas e as faz desaparecer. Mas as estrelas existem. O sol é Deus, e todas as almas bem-aventuradas são estrelas. Deus, com a sua imensa luz, nos absorverá a todos em si, de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus. Oh, quantas coisas Jesus nos diz no sacramento! Mas quem pode dizê-las todas? Certamente me estenderia demasiado. Se o Senhor permitir, reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa. Então, é importante, né? Compreendermos o valor da Santa Missa, dos mistérios. Muito importante para a gente não chegar na Santa Missa com indiferença e de modo distraídos, mas indo conscientes, né, do que é a Santa Missa, de todo esse mistério, né? E com um coração realmente para Deus, de amor, de gratidão em direção a Deus, né? Por tanto amor que se deu tanto por nós e fez tanto por nós. É tão belo, tão lindo, né? De tudo que Deus fez. E a Santa Missa, ela nos fala tudo isso, né? De seu amor, da sua misericórdia, né? E tudo que Ele fez para a gente ter essa vida, né? De união com Ele, essa vida com Ele. Então, a missa fala muito e é muito importante, né? A gente não ir para a Santa Missa de qualquer forma, né? De qualquer jeito. Trecho 38. Preparativos finais para o matrimônio místico. Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me atraía a fazer, às vezes renovava minha promessa do noivado já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor infundia em mim de que se efetuasse esse místico matrimônio? Muitas vezes lhe rogava, dizendo, esposo docíssimo, apressa-te, não prolongues mais minha íntima união contigo. Estreitemo-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém nos possa separar, nem por poucos instantes. E Jesus ora me corrigia de uma coisa, ora de outra. Recordo que um dia me disse, tudo que é terreno, tudo deves remover, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quão nocivo é e que impedimentos são ao meu amor, mesmo as mínimas sombras terrenas. Tão importante isso aqui, porque é o processo que todos nós deve passar. É um processo, né, de purificação que a alma passa antes de isso acontecer, dessa matrimônio místico, dessa união com Deus.
né, de uma só vida com Deus, para chegar a isso, né, tem que realmente se desfazer de tudo, remover tudo o que é terreno, tudo o que é do humano, tudo que é de ninharia humana, pecados. Então, realmente é o esvaziamento da alma. É retirar aquilo que não pertence a Deus da alma. Porque isso é impedimento, como ele está falando. Todas essas coisas mundanas do mundo, terrenas, são impedimentos, tanto interiormente, as coisas, né, que a gente guarda no interior da alma, que não pertence a Deus, né, pecados, culpas, e exteriormente também distrações, né, distrações do mundo. Então, tudo isso são coisas que impedem o amor de Deus, né, o amor de Deus ser ali, tomar o seu caminho, é impedimento para ele trabalhar na alma, né, de fazer esse união acontecer, né? Esse fusionamento de vida acontecer. Então é muito importante para crescermos, né, na santidade, crescer nessa vida com Deus, nessa vida de intimidade com Deus, é necessário realmente haver uma mudança de vida real, não figurativa, não de fingimento, não pela metade, né, mas real, completa e verdadeira. Retirar tudo, porque ele só vai vir fazer morada na nossa alma se a gente retirar tudo aquilo que não pertence a ele. E de outra forma, essa união, né, não vai acontecer, porque ele não vai obrigar. Ele não vai, ele mesmo, pôr as mãos dele e tirar. Somos nós que temos que retirar, né? Ele vai dar as ajudas, dispor a nossa alma, né, para fazer esse processo. Mas quem tem que retirar é a gente, né? Voluntariamente querer retirar todas essas ninharias da alma, tudo aquilo que impede a ação divina na alma. Eu imediatamente lhe disse: se tiver alguma outra coisa para tolher, dize-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isto, eu mesma percebi que tinha um anel de ouro no dedo que representava a imagem do crucificado. Olha que interessante. Até as coisas mais santas, Jesus não quer que a gente se apegue, nem às coisas mais santas. Você vê que ele não dá atenção, para ele não importa essas coisas, atos exteriores. O que importa para ele é mudança real de vida, mudança real no interior. Ele vai olhar no interior da alma se realmente a alma está desapegando. É o movimento da alma e que Jesus vai dar atenção e vai olhar. É o que ele vai dar importância. Do que adianta as coisas exteriores, atos de piedade, do que adianta usar um crucifixo, do que adianta andar com um terço na mão, do que adianta rezar o rosário se por dentro tá uma bagunça, tá uma desordem, né? Então não adianta nada. Então você vê que ele tá falando que até as coisas mais santas ele quer que a gente desapegue. Olha só o exemplo aqui da luz do anel, né? E imediatamente lhe disse: esposo santo, queres que o tire? E ele me disse: te devo dar eu um anel mais precioso, mais belo, e no qual estará impressa minha imagem. Tanto que cada vez que o vires, novas flechas de amor receberá teu coração. Portanto, este anel não é necessário. Então, quando ele fala assim da questão do anel, não é que, pronto, você não vai mais poder usar um anel, um brinco, não é isso, né? Mas o que ele está falando? O apego que a pessoa tem com as coisas materiais. Até as coisas mais santas, ele quer que a gente desapegue, a questão de apego, tanto emocional como, né, ali material. Ele quer que a gente desapegue, né? Não, ele não está querendo dizer aqui que é proibido agora de usar anel, de usar o crucifixo, de rezar. Não é isso, mas a questão de apego, de colocar isso como o fim, né? Como ele fala aqui do livro do céu, nos outros volumes, ele fala que todas essas coisas são meios para chegar até ele. O texto, as orações, a própria Eucaristia,
a Santa Missa, tudo são meios para a santificação, para o caminho de santificação para chegar até Ele. Mas isso não é o fim, é um meio para chegar até Deus. São meios. Então, que a gente não fique apegados, né? Realmente não fique apegado. Ele está falando que isso é proibido, né? E eu prontamente o tirei. Finalmente chegou o suspirado dia. Depois de não pouco sofrer. Recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dia da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior àquele dia, o meu amado Jesus fez-se ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim e tomou o meu coração em suas mãos e olhou para ele. Olhou novamente, limpou-o e depois devolveu-me. Depois tomou um vestido de imensa beleza. Me parecia que a parte interna era como filetes de ouro de várias cores e me vestiu com ele. Depois tomou 2 gemas como se fossem brincos e os pôs em minhas orelhas. Em seguida me adornou o pescoço e os braços e me cingiu a testa com uma coroa de imenso valor, adornada de gemas e pedras preciosas, toda resplandecente de luz. E me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e as claras notas falavam da beleza, do poder, da força e de todas as outras virtudes de meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: Esposa docíssima, esta coroa te põe a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa. Use depois da realização do nosso matrimônio e a levarei ao céu para reservá-la para o momento da tua morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Aparecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta com ele, ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim que fugiam aterrorizados. Os próprios anjos estavam ao meu redor com tal veneração que eu mesma ficava confusa e toda cheia de vergonha. Trecho 39. O matrimônio místico. Na manhã desse dia, Jesus fez-se ver de novo todo afável, doce e majestoso, juntamente com a sua mãe, Santíssima e Santa Catarina. Primeiro os anjos cantaram um hino. Santa Catarina me assistia. A mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio todo de amor. Jesus falava-me do grande amor que me tinha, e eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente. Mas, como passou muito tempo, não as recordo muito bem. Por isso não as digo, e assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo, tratarei de dizê-lo. Lindo, né? Então, esse é um matrimônio místico que acontece com todas as almas. Essa união, né, que da alma com Deus, e esse processo todo, a gente viu no trecho anterior a preparação, Deus preparando a alma para o matrimônio, né? Então esse processo de purificar, de limpar, e ele reveste a alma, né,
da sua beleza, né? Da sua virtude. Reveste a alma, né? Adorna toda a alma, né? Então prepara a alma para esse momento, o momento de união, né? Então, para acontecer, como foi falado nos trechos anteriores, acontecer o matrimônio, tem que acontecer esse processo de retirar tudo aquilo que não pertence a Deus, e ele vai adornando a alma, como foi nesse outro trecho aqui, né? Ele vai adornando com gemas, coroa, vai revestindo a alma, cobrindo ela com véu, né, da pureza, e vai revestindo a alma, né, de beleza, de santidade. A alma vai se santificando, né? Então, através desse processo acontece o matrimônio místico, quando a alma se despoja toda de si, né, e toma tudo que é do seu esposo, né, se assemelha a seu esposo. Então acontece o matrimônio místico, né? Isso é com todas as almas, né? E os céus estão junto, a mãe está junto, os santos estão todos nesse trabalho, nesse processo, né, de união com Deus, essa participação dos bem-aventurados. Isso é real mesmo. Então, se a gente vê para a nossa vida, né, no processo de conversão da nossa vida, a gente vê, né, esse contato com os santos, né? Aí eu digo assim, de modo particular, né, assim, né, comigo foi assim, né, esse contato com os santos, para chegar hoje, para estar com o livro do céu, né, para viver na divina vontade. Foi esse processo também, né, da mãe estar junto, esse processo de eu ter que me esvaziar, deixar as minhas coisas, as minhas ideias, as minhas razões, as minhas vontades, né, deixar a minha vida de pecado. E conforme eu ia deixando, Jesus ia adornando minha alma, né? As mudanças iam acontecendo. Ele ia colocando suas graças, bens, méritos, os méritos dele, né, ia sendo derramado. E a mudança ia acontecendo. E essa participação dos santos, então, eu lembro que eu lia muito, né, na minha conversão, nesse processo, né, de buscar a santidade e essa proximidade dos bem-aventurados, dos santos. Então, eu lia muito os livros de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né, a Teresa de Ávila, meu Deus, como é que é? São João da Cruz, né? Então, tantos. Então, isso acontece mesmo, toda nessa preparação. Todos os céus tá junto ali, né? Para conseguir alcançar esse propósito de Deus que é na alma, né? Então, os anjos cerca também, os anjos cuidam, né? Então, isso é real. Isso é com todos nós, não é só com a Luísa. Isso é o que acontece entre a alma e Deus, quando a alma se despoja de si. Acontece esse matrimônio místico, né, entre a alma e Deus. Trecho 40. Impressões de Luísa, depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso, e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados. Via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e as claras notas, estas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz, sem compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta a imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender um ser incriado. Agora, os bem-aventurados refletidos nestas luzes, parecia-me que vinham participar
nas virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso, vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus, no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias de nosso matrimônio. Me parecia que esqueciam seus contentamentos para cuidar dos nossos. E Jesus me mostrava aos santos, dizendo: Vejam esta alma, é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Então, tá vendo a alegria de Deus? Né? Quando ele conquista a alma, quando a alma retorna para ele. Retorna, no que eu digo assim, nesse retorno mesmo de união mesmo, né? Da alma deixar a si, deixar a vida de pecado, deixar as suas coisas para viver em Deus, para Deus, para Deus. Né? Esse amor desinteressado de se voltar para Deus, de se direcionar para Deus com sinceridade, sem nenhum interesse, nem de ganhos em direção a Deus, né? Então, que alegria quando ele consegue conquistar uma alma, quando a alma se despoja para ser toda para ele, então ele fica assim, tipo assim, exibindo aos bem-aventurados. Isso acontece mesmo. É uma festa nos céus, né? É uma alegria não só para Deus, mas para todos, todos, porque todos estão vivendo, né? Dentro de Deus, é que ela está falando. Vive nessa luz divina que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é o pequeno sol, porque a alma fica fundida em Deus, né? Fundida, e ela vive da vontade de Deus. Os bem-aventurados, as almas do purgatório já não têm mais vontade própria, né? Vive da vontade divina. Então eles estão imersos nesse Deus, nessa luz, né? E participam dos seus efeitos, das suas virtudes. Então ele festeja junto com Deus, é uma alegria, porque ele sabe do valor e da importância que é para Deus. Cada alma, cada alma, cada alma. Muito lindo, né? Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: Este é teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante me encontrava fechada no muro deste corpo. Então, uma coisa aqui que Jesus também me mostra é sobre o que ele está falando, dessa imensa luz, que as almas olhavam para Deus, para aquela imensa luz, e não chegava a compreender, a penetrar, e como não compreender, eles passavam para uma outra luz. Então, é isso que os bem-aventurados têm essa dificuldade de compreender a Deus. E ele fala, né, no livro do céu aqui, nos outros volumes, mais para frente, ele fala, né, que esse filho da divina vontade, né, as almas que vivem aqui na divina vontade, né, ainda já na terra, conforme ela vai conhecendo esses escritos, vai conhecendo a vontade divina, ela vai sendo iluminada por Deus e vai compreendendo aquele entendimento, produzem, né, orvalhos benéficos. Então, o que é orvalhos benéficos? São frutos que vai chegar ao céu, né? Primeiro vai para os bem-aventurados, o entendimento daquela luz, tanto na parte de conhecimento como em vida, né? Em atitudes, em atos, né? Então a alma ela vai corresponder àquilo que Deus espera, e isso também ilumina as almas dos bem-aventurados, porque eles vão ver aquele ato e vão ficar agradecidos. Então, aquele ato de correspondência, eles vão ficar agradecidos porque eles não puderam corresponder de acordo, porque eles não entendiam naquela época.
não tinha entendimento, não conhecia ainda, não tinha o dom da divina vontade ainda, não tinha sido liberado. Então, às vezes os bem-aventurados tem coisas que eles não corresponderam como Deus esperava. E aí eles ficam muito agradecidos por esta alma corresponder, porque eles recebem, né? A alma que vive na divina vontade e corresponde a Deus, né? A divina vontade, o bem vai, né? É recebido, o bem, todos participam, todas as almas, né? Das almas do purgatório, almas os bem-aventurados e as almas viventes, todos participam do bem daquele ato, né? Então todos são iluminados, todos recebem luz, né? Então os bem-aventurados eles recebem as luzes e os efeitos, os bens produzidos daquela luz, que é a graça, né? A glória acidental, uma coisa assim que Jesus fala no livro do céu. Então é muito grande, tá vendo? Essa vida na divina vontade, ser filho da divina vontade, viver da vontade divina e na vontade divina é muito grande, né? Que você vai fazer coisas assim que os bem-aventurados não puderam fazer. E eles vão ficar imensamente, né, agradecidos e louvar a Deus por ter uma alma que corresponde a eles naquilo que eles não puderam corresponder, né, por falta de conhecimento, de ciência, né? Então eles ficam agradecidos e eles participam, né, dessa glória, né, dos efeitos, e eles são iluminados. Então Deus não quer que a gente fique sem entender a Ele, sem conhecer. Ele quer que a gente penetre, né, no seu coração, no seu adintra, que o conheça. Ele não quer que a gente olhe para Ele e passe direto, né, sem entender, mas Ele quer que a gente compreenda Ele, conheça seu coração, né? Então, Ele não quer, né, que a gente olhe para Ele e passe, tipo assim, passe sem entender, né? Mas é tanto que Ele fala, né, que Ele nos criou e nos colocou neste mundo para conhecer e, através do conhecimento, amá-lo. Então, Ele quer realmente que a gente o conheça. É claro que Ele é imenso, infinito e que tem, né, realmente para a gente penetrar tudo, né? Mas isso não pode ser um empecilho para a gente buscar conhecer a Deus, querer conhecer a Deus, entrar no adintra que Ele fala, que é no coração dele, entender o que Ele quer, o que Ele gosta, o que não gosta, o propósito de todas as coisas. Ele quer que a gente saiba, que a gente conheça. É muito importante, né? Porque é através do conhecimento que a alma vai amar a Deus, né? E vai corresponder a Deus, vai se unir a Deus e ele vai receber a glória devida através do conhecimento. Então, é isso, né? E Jesus também me lembrou, me pediu para também meditar com relação a isso, que é muito importante. Então, vou parar nesse momento por aqui, até aqui nesse trecho, e depois a gente continua, né? Então, é isso. Amém. Fiat.